Olá, bem-vindo ao canal. Bom, esse vídeo aqui é o primeiro de uma série sobre o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Bom, eu tenho em mente em fazer várias séries, tanto temáticas como expositivas. É, Temas diversos de relacionamento, divórcio, sexualidade, temas como a lei, é, Provérbios já expositivo também, Provérbios 31 especialmente, Eclesiastes, enfim, e outros temas mais. Então, começando aqui, esse é o primeiro vídeo, quero fazer verso por verso, não necessariamente cada vídeo cobrirá apenas um versículo, mas a ideia é focar uma partezinha do texto bíblico, é, claro, com a compreensão do contexto que exista, né? E corretamente, porque às vezes muita gente se usa a palavra contexto, só que essa palavra já está um pouco desgastada e mal usada, porque às vezes a pessoa fala de contexto, mas nem entende de contexto, né? Às vezes, por exemplo, o contexto precisa ser entendido, lido, visto, enxergado e entendido, não simplesmente usado e manipulado, como às vezes ocorre, né? O contexto às vezes nem sempre está conectado, por exemplo. Às vezes o contexto em torno não tem a conexão que se é aplicado, né? Mas enfim, eu queria falar um pouquinho também, antes de ir ao texto, hoje é apenas sobre o texto, o versículo 3, né? O enfoque falamos sobre o versículo 3, que fala sobre os pobres de espírito, né? Mas uma introduçãozinha também sobre as palavras de Jesus é muito interessante, porque muitas às vezes recomendam os evangelhos, os textos de Jesus como textos para pessoas que às vezes não entendem muito da Bíblia, não conhecem. Às vezes eu vejo, né, pastores, líderes incentivando, sugerindo a leitura desses textos por ser considerados mais fáceis de entender. No entanto, eu penso e eu vejo como as palavras de Jesus, textos dos evangelhos, como das partes mais difíceis de compreender da Bíblia. As mais fáceis talvez seria Provérbios, algumas partes de Salmos, e é mesmo a lei, que às vezes é tão mal descrita, mas são textos fáceis, porque são códigos a maioria, né? São objetivos, são códigos, são simples. Agora que as palavras de Jesus tem uma variedade de tipos de textos, tem conversas, interações, perguntas, interrogações. E Jesus, por exemplo, nem sempre respondia às interrogações. Isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem e mal interpretam as palavras de Jesus, porque às vezes Jesus não responde o que é perguntado. Simplesmente Jesus dá resposta evasiva. E aí Jesus usa expressões idiomáticas, né, exagerações, hipérboles. Jesus usa ironias, também muita ironia. E Jesus também dá algumas cacetadas, algumas repreensões duras, usa palavras fortes, né? Jesus também dá mensagem direta a pessoas, né? Muitas vezes Jesus diz diretamente, e Jesus fala muitas vezes de uma forma enigmática, né? Que muitas pessoas ali não entendiam o que estava falando, né? E às vezes depois lá tem alguma explicação, mas no momento não entendi. E as parábolas, que muitas vezes são consideradas simples e fáceis de entender, também muitas pessoas não entendiam algumas parábolas que Jesus falava, né? E requeria uma outra explicação que às vezes vinha também de forma enigmática, enfim. Então as palavras de Jesus nem sempre são fáceis de entender. Mas aqui vamos então ler, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Parece muito simples, mas também existe uma profundidade aqui. Porque as pessoas. Outras traduções dizem os humildes, né? E seria a tradução mais correta, os humildes.
Inclusive, no nosso idioma português, a palavra pobre, a pessoa pobre de espírito, seria uma conotação negativa, né? Mas aqui é uma conotação positiva, porque pobre de espírito aqui significa realmente a pessoa humilde. Mas vamos pegar essa palavra pobre de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante, a pessoa que é pobre, ou seja, pobre, não tem bens. Mas essa pessoa pobre de espírito, né, ela se torna pertencente ao reino, o reino dos céus. Então é algo maravilhoso. E o que acontece? Quando a pessoa é humilde, mesmo que ela tenha coisas, mesmo que ela não somente coisas, mas também ela possui conhecimento, ela possui dons, né? Ela possui amor, ela possui cultura, né? Ela possui sabedoria, mas mesmo assim ela se considera, ela tem essa característica, no caso, pobre de espírito, no sentido de humilde. Então ela pode sempre receber mais, porque ela nunca literalmente, né, ela não se acha cheia. Como a gente diz, né? Pessoa cheia, isso é pessoa cheia. Cheia não, aquilo que está cheio não cabe mais nada. Um copo cheio não pode receber mais, porque está cheio. E a pessoa que se sente pobre, ela sempre pode receber mais. Então, a pessoa ensinável, por exemplo, né? A pessoa humilde, a pessoa ensinável, a pessoa que pode aprender. Essa aqui é a primeira bem-aventurança e é a mensagem principal desse texto e que estamos aqui colocando nesse vídeo. Tá? Eu vou ler alguns outros textos, mas de forma bem breve, né? Que estariam relacionados a isso. Mas eu também queria dizer, eu quero seguir fazendo os vídeos mais seguidos, mas uma das coisas que eu aprendi na faculdade com a minha própria experiência que foi de estudar a matéria antes da aula. E isso foi muito bom para mim, porque eu pude aprender algumas coisas antes de estar na sala de aula, mas principalmente ter muitas dúvidas. Aquilo que eu não entendia, depois com a explicação era fácil para mim. E eu estava familiarizado com aquilo. Então, se você puder ler os seguintes textos, até o capítulo 7, especialmente, vai ser muito bom para quando fizermos os próximos vídeos. Você já está familiarizado com isso, tá bom? Então, outros textos que corroboram aqui com este, né? Que tem ligação, olha só. Eu vou só ler de forma bem breve. Tiago, tá? O livro de Tiago, capítulo 4, diz assim, ó, o versículo 6: Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interessante, agora vamos ao outro texto, penúltimo texto, de forma breve. Olha só, Provérbios, capítulo 6. Aí o versículo 16 diz assim, ó: Essas coisas odeia o Senhor, e a sétima sua alma abomina. Ok, ele enumera aqui, ele vai enumerar 6 coisas que o Senhor odeia. E a primeira, sabe qual é? A primeira coisa, olhos altivos. Olhos altivos, que é a pessoa altiva, soberba, arrogante, né? É a primeira coisa que o Senhor odeia. Agora, vamos ao último texto. Provérbios também, 16, é o versículo 5. Tá? Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. E também o orgulho, a soberba, foi inclusive o pecado original, né, de Satanás, que se orgulhou, passou-se
a venerar-se a si mesmo, né? Adorar-se a si mesmo, né? E às vezes a linha, a gente precisa sempre vigiar, porque a linha entre o ser, por exemplo, humilde e ser às vezes soberbo, arrogante, ela pode passar de um lado para o outro muito rápido, né? Às vezes a pessoa é realmente, por exemplo, vive um momento da sua vida, humildade, fazendo coisas boas, uma pessoa maravilhosa, e às vezes e aí ela começa a se orgulhar daquilo. E aí ela vira, em vez de ser humilde aquilo, ela começa a se orgulhar da sua humildade, né? O que é algo. Aí nesse exato momento ela vira, ela deixa de ser humilde e aí começa para um lado de arrogância, de soberba, né? Porque ela começa a se achar muito boa. Olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, humilde, faço tantas coisas boas. Então a gente tem que cuidar e vigiar para não deixar soberba, orgulho entrar na nossa vida, né? Essa é a mensagem. Que Deus abençoe você. Não esqueça de estudar, principalmente se você quiser, o Sermão da Montanha a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, tá bom? E fique à vontade aí no canal, tem vários outros vídeos, outros temas aí, diversos. E compartilhe também os vídeos aí para outras pessoas aí em grupos. E que Deus abençoe muito você. Fique com Deus. Tchau.